você, Leandro Argentoni, aqui por trás dos fatos. Vim trazer umas notícias, enfim, esclarecer algumas coisas e fazer alguns comentários de que eu tenho feito com pessoas mais próximas de mim. Que é que quando surgiram alguns rumores de algumas situações que poderiam vir causar efeito dominó quanto à operação do Banco Master, o que eu fiz? Ao saber disso, mesmo eu trabalhando com isso, não fui inteligente e também tive uma perda. Mas não vem ao caso. O que eu posso trazer para vocês assim? Quando aconteceu o caso do Banco Master e a gente entendeu a fragilidade de mais que poderiam acontecer, que é o famoso efeito dominó, que foi tratado com a Fictor querendo comprar o Banco Master, querendo adquirir, se tornar uma instituição financeira grande, enfim. Até aí, que foi bem um dia após que foi realizada a liquidação do banco, surgiram algumas dúvidas a mim e eu vendo quanto ao mercado, quanto ao negócio e o que a Fictor operava, que não era só meios de pagamento, investimentos financeiros, mas sim um investimento físico, da qual eles produzem proteína animal, eles compram e revendem proteína vegetal e eles são consolidados no mercado, né? Desde 2007, alguma coisa assim. Então o que acontece? O que surgiu em mim? A situação de começar a prestar atenção e entender o que poderia acontecer. O que eu fiz? Alguns amigos meus com carteira Fictor, eu fiz assim para eles: olha, eu na minha visão, eu entendo que existe o risco, mas onde a fumaça fogo, eu comecei a ponderar, pontuar e efetivamente são 4 amigos, tá? 4 amigos. E eu peguei, tratei com eles. Digo para você que 3 deles, né? 3 deles, não, 2 deles conseguiram tirar, né? Porque o contrato, hoje os contratos da Fictor eram específicos. Alguns tinha o retorno em 30 dias, outros em 60 dias, outros em 20. Cada um era um contrato de retorno do investimento. E o que veio a acontecer? Veio a acontecer que para alguns que eu falei, eles pegaram e falaram assim, um deles falou assim: Leandro, obrigado, não falou nada, mas foi lá e tirou. Outro foi e tirou uma parte, conseguiu tirar uma parte. E uma terceira pessoa, que é uma amiga minha em específico, eu falei para ela e ela solicitou resgate, só que o contrato dela era mais de 60 dias. O que aconteceu? Não conseguiu retirar o contrato, não conseguiu viabilizar a operação e agora está numa situação até difícil em saber o que pode acontecer, porque esse tipo de investimento não compactua do FGC, do Fundo Garantidor. Mas enfim, diante disso, ontem houve algumas tempestades no mercado, e vai daqui, vai ali, aquelas perguntas, enfim. E um desses amigos meus me ligou e falou: Leandro, por que você fez isso comigo? Eu não entendi o que ele quis dizer. Não, porque você tinha certeza do que ia acontecer e você não me falou. Eu falei assim: eu não tenho bola de cristal, eu não tinha certeza de nada. Eu sugeri que onde há fumaça há fogo. Então, eu entendi, e por você ser meu amigo, né, eu vou dar um nome fictício para ele, João. João, por você ser meu amigo, eu sabia que você tinha um investimento lá, eu fiz uma orientação para você, que você avaliou. Mas como você mesmo falou, que eles estavam pagando os dividendos de 1,8% a 2,1% ao mês, e para você estava bom. Então, mas assim, eu te alertei, e também não sei quanto que você tinha investido lá, até porque eu não trabalho com isso, não trabalho com investimento. Mas ele ontem, não, mas poxa, aconteceu, eu perdi meu dinheiro. Perdeu dinheiro. O que eu tenho a ver com isso, né? Porque eu alertei, eu avisei as pessoas mais próximas. Mas ele: não, você tinha informação privilegiada, você sabia? Não, eu não sabia, eu só fiz a leitura do mercado. Eu não tinha informação privilegiada, não sabia de nada. E ele, por conta da rentabilidade, ele achou que eu estava falando que era insignificante. E o outro conseguiu tirar, e essa amiga minha não deu, porque o prazo dela era mais longo de retirada e restabelecimento do recurso financeiro. Isso foi uma pena, foi completamente chateante, porque quando a gente pode usar, a gente tem que usar do nosso conhecimento e das nossas informações para poder ajudar quem está mais próximo. Mas diante disso, eu vim aqui para dizer outras coisas, que eu entendo que pode vir a acontecer mais coisas. Por que mais coisas? Porque por trás dos fatos. Existe uma ação ontem instituída pelo Ministério Público de quê? Prestação de contas dos bancos e das operadoras que vendiam o CDB do Master. Isso mesmo. Porque você não é proibido de vender, e sim, você deve vender e orientar o seu cliente a maneira correta. De quê?
Se existe grau risco mínimo, médio, baixo ou alto, né? Está lá na carteira. Quando você vai fazer investimento, lá ele demonstra o risco. Então, a rentabilidade é 140 do CDI, ou 1.8, ou 2.1, enfim. Independente da carteira que você usa, do aplicativo que você usa, ele tem que estar constando quanto à rentabilidade e qual que é o risco. E o que o Ministério Público entendeu? Que todos os outros bancos que eu vou citar agora, que é o Banco XP, o Nubank e o BTG, colocaram isso na carteira de investimento com risco baixo, isso mesmo. Então eles podem ser atuantes e colocados como partícipes, isso mesmo, uma condição colateral. Mas por que isso? Porque eles induziram ao erro, eles não disseram a verdade. Então quem investiu achando que era seguro, que era correto. E no fundo não era. Mas os números assustam ainda mais, porque se isso vir à tona, e se isso acontecer, e se no Ministério Público condená-los à coautoria, ou a partícipe, ou qualquer coisa nesse sentido, eu acho que o FGC não tem garantia suficiente para pagar todo mundo. Porque só a XP comercializou 26 bilhões em CDB do Banco Master. 26 bi, isso mesmo, você não entendeu errado, 26 bi. O Nubank, 2,9 bi. E o Banco BTG, 6,7 bi. Eles são sólidos? Eles têm? Sim. Mas qual banco que se precisar tirar do teu capital 26 bilhões, 2,9 bilhões ou 6,7 bilhões, fica bem das pernas? E se isso acontecer, que eu acho que pode ser provável diante das investigações do Ministério Público, se não houver um conchavo político e se não acabar em pizza, vamos ser honestos, se não acabar em pizza, a República cai, o sistema financeiro brasileiro cai todo mundo, isso mesmo, dá um colapso geral financeiro, porque o FGC não consegue garantir essa quantia, porque não é só essa quantia. E quantos outros bancos e quantos outros investidores não ficaram com medo e não vão querer tirar o seu dinheiro do investimento? Fica a pergunta, você tem dinheiro investido? Você sabe onde você investiu? Você sabe com quem você investiu? Você sabe se a informação estava correta? Porque eu já não sei mais nada. Mesmo estando no meio, sabendo um pouco, por isso que eu falo, eu acredito no mercado físico, comprou, vendeu. E mesmo assim tem risco, tudo tem risco. Mas fica aqui, que coisas piores podem acontecer, o sistema financeiro pode colapsar mesmo, pode arrebentar, pode criar um problema nunca visto na República Brasileira. Por quê? Existe Congresso Nacional envolvido, o Executivo e o Legislativo, isso mesmo. Os três grandes poderes da República estão envolvidos até o pescoço. Como vocês viram na notícia, não preciso citar nomes, enfim. Mas o Judiciário, o Legislativo e o Executivo envolvido. Sem dizer das fraudes do INSS, que até hoje do Banco Master ele não conseguiu justificar mais de 250 mil contratos irregulares na sua ação. Que as pessoas não sabem se assinou e estão sendo descontados. Iguais eles, existe. Outros bancos, quanto o crédito consignado, essas coisas que Sofisa, Crefisa e esses ISA, esses bancos aí, essas instituições de pagamento ou de crédito de antecipação de recebíveis. Tome cuidado, isso pode ser um sinal. Agora estou avisando para mais gente, não estou fazendo só no meu meio de convívio. Mas fica a dica, um beijo a todos e que Papai do Céu continue nos abençoando e mostrando o caminho correto da nossa vida e sempre traçando que a gente faça o bem. Fazendo o bem, o resto vem. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais.